Boa tarde, tropa! Seja muito bem-vindo à Operação Linha de Frente. Aqui a gente vai para a guerra juntos. Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre gestão de tempo. Você também acha que tem pouquíssimo tempo para fazer tanta coisa que a gente precisa fazer? Só que o dia tem 24 horas para todo mundo. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, só que tem gente que consegue fazer as coisas e tem outras que não. Na verdade, eu quero mostrar para vocês que o problema é a priorização do tempo. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo também tem o horário certo de trabalho, mas nem todo mundo sabe como priorizar o tempo. E é isso que eu quero falar para vocês, e eu quero trazer um conceito que, assim, tem revolucionado, mudado muito a minha vida, que é sobre a tríade do tempo. Deixa eu compartilhar aqui a tela e aí vocês vão acompanhando. Aqui vou apresentar aqui. Prontinho. Estão conseguindo ver direitinho? Seu tempo não é um problema de agenda, é um problema de engenharia de valor. Olha, gente, quando a gente fala em tríade do tempo, isso é um conceito. O autor dele é um homem chamado Christian Barbosa, é um dos maiores especialistas em produtividade. Tá? E a tese central dele é que, primeiro, a gestão do tempo é uma área da gestão que eu considero primordial e que você precisa se preocupar nisso também. Quando a gente fala em gestão, né, você já vai pensando em gestão financeira, gestão comercial, gestão de marketing, mapeamento de processos, tudo isso, obviamente, é muito importante. Mas o primeiro passo, eu tenho colocado isso cada vez mais nas palestras que eu dou, nos cursos que eu faço, o primeiro passo para você iniciar qualquer organização, gestão, qualquer atividade nesse sentido, o primeiro passo é a gestão do tempo, tanto seu quanto daquelas pessoas envolvidas na atividade que você vai fazer. Tá? E quando você fala, a gente fala em gestão do tempo, primeiro, organizar, separar um tempo para planejar o seu tempo. Isso é fundamental. Mas deixa eu falar aqui, voltar aqui à tese da tríade do tempo, lá do Christian Barbosa. Digamos assim, a tese, né, que ele defende é que o tempo ele não necessariamente ele é dividido em importante e urgente, né, como alguns outros autores defendem. Aquela matriz de Eisenhower, por exemplo, né, onde você coloca num gráfico ali tudo que é importante, urgente, né, o que que você delega, o que que você faz na hora, né? E aliás a matriz ela tem esses dois eixos, né, de importância e urgência. Mas o Christian defende três áreas, três esferas, né, que vão compor a distribuição que a gente faz do nosso tempo, né, que é de toda a nossa vida, não só do trabalho. E como eu falei em três áreas, né, ele trabalha assim com questão de importância e urgência, mas ele tem um outro conceito, um novo conceito que é a esfera da circunstância. Então, a circunstância é uma nova esfera e que é praticamente aonde a gente gasta a maior parte do nosso tempo. Então, a primeira esfera da importância é onde está concentrado ali aquilo que você tem que colocar o teu foco. A importância são aquelas atividades que vão te trazer resultado. Elas vão estar alinhadas aos seus valores e principalmente vão estar alinhadas às suas metas. É onde você quer chegar. Aquilo que é importante. O que é importante tem prazo, mas esse prazo não vai te estressar, porque isso vai estar planejado. Um treinamento, uma análise de retorno sobre investimento, análise das métricas, né, de gestão financeira. Tudo isso te leva às metas, tudo isso é importantíssimo e você precisa planejar o momento certo de fazer isso. Tá? A esfera da urgência já é mais complicada, porque o que é urgência, né? Normalmente é onde o estresse vai habitar. Normalmente um prazo que se expirou,
ou ele surgiu de última hora. É o famoso apagar incêndio. Isso gera pressão, é isso que gera cansaço, né? E isso normalmente, né, é, digamos assim, a grande parte das vezes ele acontece por falta de processo, por falta de checagem num processo que existia, ou por falha humana. E essa terceira esfera que ele fala, que é da circunstância. Aí, se o da urgência é complicado, esse da circunstância é mais ainda, porque ele é meio que invisível. Mas é aí onde o tempo morre. São as tarefas inúteis, são as tarefas excessivas, ou aquelas feitas apenas para agradar você mesmo ou os outros. Elas não te geram resultado nenhum. Você pode fazer isso de uma forma que pareça profissional ou aquelas escancaradamente inúteis, né? Você quer ver uma que tem cara de profissional, mas ela na verdade é uma esfera da circunstância, ou seja, uma perda de tempo? Reunião sem pauta. Reunião onde fica se falando, tentando resolver os problemas ali que apareceram. Excesso de grupo no WhatsApp também pode ser uma com cara de organização, mas que às vezes é uma grande perda de tempo. E aquelas escancaradamente inúteis, né? Rede social, Instagram, né? Agora, deixa eu recolocar aqui essa minha frase. O Instagram sem objetivo, sem intencionalidade. Então, a tese lá do Christian Barbosa é que você saia de uma configuração comum, onde a urgência e a circunstância vão dominar, para uma outra configuração, né? Ele até renumera isso, né? Ele bota 70% de importância, 20% de urgência e só 10% de circunstância. Agora, para isso, como é que você vai saber o que que é importante para você alocar esses 70%? Eu diria que primeiro, você tem que saber o que é importante para você, mas não só saber. Aquilo que é importante, você tem que colocar como um objetivo. Mas não basta você só ter um objetivo. Você tem que organizar esse caminho. Qual o caminho que você vai seguir para chegar nas suas metas? Você também, organizando esse caminho, você vai ter que transformar o seu ambiente, né? E execução. Execução é a atitude que não precede, é a atitude resultante da disciplina e do foco. É a disciplina de fazer o que tem que ser feito, foco, que é não fazer o que não deve ser feito, e então execução daquilo que é importante. Então, essa gestão de tempo é o que vai fazer com que você concentre as suas energias naquilo que é importante. Para quê? Para se antecipar às crises, para proteger a sua agenda, para não deixar o estresse dominar a clínica. Tá bom? Vamos fazer aqui um exercício. Vou propor para vocês um exercício, né, para a gente sair só da teoria. Você vai pegar agora um papel, uma caneta ou o seu próprio celular, se você quiser escrever no celular. Você vai fazer um raio-x do seu tempo. Então você vai, né, com essa folha de papel aí, com o celular, você vai seguir esses três passozinhos aqui, coisa rápida. Você vai lembrar do teu dia, de ontem, né? Pode ser amanhã, pode ser esse período da manhã que você trabalhou. Você vai listar as cinco principais atividades que você fez, tá? Respondeu tantas mensagens no WhatsApp, atendeu tantos pacientes, resolveu o problema disso, né? Resolveu o problema do ar-condicionado, olhou o Instagram.
né? Quanto tempo dá pra ver, né? Você entra lá no Instagram, dá pra ver quanto tempo você ficou nele hoje. Pode dar uma olhadinha, né? Quanto tempo você ficou rolando o feed ali do Instagram. É, ou então você fez um pedido do estoque, tá bom? Esse é o passo um, você vai listar. Agora o passo 2, você vai classificar, tá? Agora a classificação sincera, tá? Ao lado de cada atividade, você vai classificar, mas de acordo com esses conceitos que eu passei para vocês. Você coloca assim uma letrinha I de importante, U de urgente e C para circunstância. O que é importante, relembrando? Isso trouxe resultado para a clínica? Estava planejado você fazer isso, você fez? Isso é importante. Ou urgente? Tinha que ser feito para ontem, apareceu de última hora. Ou então só pelo simples fato de ter gerado um estresse. Se gerou estresse, normalmente é urgente, é correria. Ou você vai colocar o C de circunstancial. Foi um desperdício de tempo? Foi algo que você fez só para agradar você mesmo, que você gosta de fazer, gosta de se divertir, para agradar alguém, resolver um problema pessoal, por distração, por capricho? Agora você vai contar, né, quantas foram U, quantas foram I e quantas foram C. Se a maioria for U, então você é um bombeiro. Você só vive apagando incêndio. Se a maioria for C, você é um à toa. Tá só deixando o tempo passar, tá só gastando, desperdiçando o tempo da clínica e o investimento da clínica em você. Agora, se a maioria for I, aí sim você é um verdadeiro estrategista. Então, se a sua lista está cheia de U, está cheia de C, você não está crescendo. Você está só sobrevivendo, você está existindo. Então, agora, o objetivo dessa nossa conversa é fazer com que vocês roubem o tempo da urgência e da circunstância para alocar, para investir esse tempo na importância. Foque naquilo que é importante. Das 300 tarefas que você tem que fazer, será que existe uma que vai resolver várias outras? Será que você saiu fazendo o que apareceu ou você fez primeiro aquelas que têm de fato muita importância? Então pense nisso. Bem, vamos conversar agora um pouco sobre alguns desafios e algumas propostas de solução. Primeiro, você pode ser o guardião do tempo da sua clínica, sabendo exatamente quem você é, sabendo exatamente qual o papel do dono da clínica, do médico. Eu quero que você explique que determinadas atividades não é para o dono da clínica estar fazendo, mas para você estar fazendo, por ele, para potencializar a clínica. Classifique também as demandas das suas atividades, suas demandas das suas atividades, não só suas, mas tenha um olhar também para o médico, para a médica. Filtre aquilo que ele ou ela estão fazendo. Avaliem, ajudem.
a tirar demandas que não era para eles estarem fazendo, mas que você poderia estar fazendo, que elas são realmente estratégicas e diferenciais. Outra atividade também como guardiã desse tempo, né? Você pode identificar as suas atribuições e você mesmo pode ajudar a fazer um panorama geral da clínica para perceber que essas atribuições poderiam estar divididas com outras pessoas ou até novas contratações. Bem, outra atividade importantíssima ou passo importantíssimo disso, dessa, dessa jornada de análise do tempo, é você conseguir identificar ou classificar as suas próprias tarefas. Então a gente fazendo um desafio ali no grupo da Operação Linha de Frente, e quem participou desse desafio pôde fazer, já iniciar com a lista de tarefas, que é o tal do checklist, né? E o checklist, né, não é só uma grande quantidade de pequenas tarefas a serem feitas, né? Ele é, antes de mais nada, um exercício de análise das tarefas, das atribuições, mas também da priorização delas ou da organização delas em blocos. Eu sempre falo que o seu checklist, ele preferencialmente tem que ser feito por ordem cronológica, ou seja, você separar no dia qual o horário que você vai fazer tal coisa. Então você vai ter tarefas a serem feitas pela manhã, logo quando você chega, tarefas que podem ser feitas à tarde ou tem que ser feitas até às vezes durante todo o dia, e tarefas a serem feitas para encerrar o expediente. E de forma que você tenha uma visão ampla de tudo aquilo que tem que ser feito. E principalmente, isso obviamente tem que ser evitado. Mas se tiver que alguma tarefa ficar de fora naquele dia, essa tarefa não pode ser a principal, a mais importante. Ela tem que ser a menos importante. O ideal é que nem tenha, né, você tenha muita dificuldade de identificar aquilo que não é importante. Mas o que não pode jamais é você terminar o dia sem alguma tarefa feita. E se isso tiver que acontecer, você não pode fazer uma coisa que é menos importante do que outra. E se você não tem uma lista, isso vai acontecer. Porque você só vai fazer as coisas que forem mais fáceis, mais rápidas ou mais agradáveis. Não é verdade? A gente tem essa tendência. A gente tem a tendência a fazer aquilo que a gente quer fazer na hora, ao invés de só fazer aquilo que tem que ser feito prioritariamente. Agora, você saber separar as suas tarefas, saber quais elas são e ter isso muito bem identificado na clínica por processos é a grande receita para que ninguém desperdice o tempo. Você tem que saber exatamente o que você tem que fazer. Isso tem que estar escancarado na sua frente, impresso, no celular, não importa. Mas isso tem que estar escancarado. E se alguma tarefa nova apareceu, ela tem que ser catalogada e distribuída para quem tiver que ser, para quem for, para quem tiver que fazê-la, né? De forma com que cada um saiba exatamente qual é a sua atribuição e as atribuições estejam equilibradas. Agora vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, que é muito interessante. É o time blocking e a matriz de autonomia. Qual é o resumo disso aqui? Primeiramente, ele colocou aqui essa primeira imagem que eu coloquei, é é um grande símbolo da importância de separar a agenda para a gestão estratégica da empresa.
Neste momento, o gestor, ele não pode ser interrompido. Porque isso aqui é o coração da clínica, não são os atendimentos do médico. Essa atividade é o coração da clínica. E aí, ó, dá uma olhada nessa matriz de autonomia. Isso aqui tem que incorporar o processo da clínica. São problemas níveis um, 2, 3 e 4. Qual é o problema de nível um? São problemas que a secretária resolve e nem precisa avisar. Dá algum exemplo de um problema nível um? Um reagendamento de consulta. A própria secretária já resolve, não precisa avisar. Só coloca lá novo na agenda e pronto. Problema de nível 2. O secretário ou enfermeiro resolve, mas precisa informar. Não é tão simples assim, não é tão corriqueiro assim. Uma intercorrência, talvez. Pingou, né? Foi fazer uma aplicação e vazou o sangue na roupa do paciente. Você pode pensar que isso é nível um, mas para uma clínica de high ticket, de altíssima experiência do paciente, né, isso daí tem que ser avisado, informado, né, e até, quem sabe, a equipe de experiência do paciente ligar em seguida pedindo desculpa, retribuindo de alguma forma. Algum paciente que entrou em contato passando mal, né, agora estava com dor de cabeça. Resolve, depois informa. Agora, a problema de nível 3 já não resolve. Propõe uma solução, mas pede a aprovação. Isso acontece, por exemplo, em algum tipo de solicitação para atendente que fecha agendamentos a qual ela não tem autonomia para conceder, né? Ou alguma conduta que o paciente queira tomar em relação ao seu tratamento médico. E aí, falando em tratamento médico, se entrar em prescrições, medicamentos e etc., só o médico resolve. Problema nível 4. Não, isso aí é com o médico. Posso tirar tal medicação? Estou passando mal. Só o médico resolve. Tem coisas que só o gestor resolve. Uma renegociação pode estar aqui no nível 3, né? A renegociação da renegociação, aí já pode entrar para o nível 4. Exemplo, tá, gente? E isso aqui, ele pode ser construído com o andar da carruagem. Vai acontecendo, você vai catalogando. De forma que, por exemplo, a atendente, o colaborador, ele tem que saber exatamente qual o problema que ele vai solucionar e qual o problema que ele não vai solucionar. Não é para ele trabalhar sempre no achismo, né? E no começo, aqui vai uma dica importante, tá? Principalmente em relação a quem tem script, atendente, né, que tem script. No começo, quando a pessoa é contratada para trabalhar, ela segue rigorosamente o script. Cobra isso dela. Você tem que seguir rigorosamente o que está aqui no script. A flexibilização do script é que não pode ser uma coisa engessada, mas ele é engessado no início do trabalho, da contratação. Ele só vira flexível, bota aí pelo menos uns 6 meses, 5, 6 meses de trabalho. Aí a pessoa já vai pegando o feeling da coisa, já vai decorando o script. E não é que ela abandonou o script,
ela só domina tanto ele que ele tem mais flexibilidade, flexibilização nas palavras, no vocabulário, já consegue incrementar técnicas novas aprendidas, né? Agora, essa questão dos problemas nível um, nível 2, nível 3, nível 4, ele pode estar sempre sendo construído e aperfeiçoado, né? A cada vez mais. Calcule sua hora clínica. Cada hora em tarefa errada custa a diferença entre seu valor e o da equipe. Cada um dentro da equipe tem um valor, tem o seu valor. Você tem o seu valor. Não faça a tarefa errada, porque você pode estar ganhando muito menos daquilo que você imagina. E mantenham sempre a cultura, né? Não é que eu só faço a minha parte. Não é isso, não vamos me entender mal. A cultura do eu só faço a minha parte, ela é péssima. De vez em quando a gente até faz uma partezinha do outro também. Mas a gente tem que ter muita clareza quais são as nossas funções e o que que é prioridade ou não para as nossas funções. O que que o ideal é que a própria clínica tenha alguém para apagar incêndios que aparecem nisso e alguns vão aparecer. A lâmpada ela vai queimar. O ar-condicionado, mesmo sendo manutenido ou estando na garantia, ele pode dar defeito. O que que não pode acontecer é qualquer pessoa sair resolvendo a primeira coisa que aparecer. Isso é uma demonstração de que a cultura da empresa está errada, entendeu? Essa é a questão. Agora, no frigir dos ovos, isso requer uma coisa chamada maturidade, né? Você conseguir priorizar aquilo que deve ser priorizado. E a priorização, ela requer tempo para você entender tudo que tem que ser feito e saber o que que você tem que fazer em primeiro lugar. E principalmente porque você não vai receber ordem para todas as situações. Você vai precisar ter iniciativa. Então você precisa desenvolver o feeling daquilo que é prioritário ou não. Eu tenho aqui para mim que, por exemplo, respostas aos pacientes e leads, eles têm prioridade máxima. Máxima. O paciente não pode ficar mais que o primeiro três ou cinco, né? Eu uso três, mas tenho a tolerância de 5 minutos para ser atendido. Então, se eu tenho isso como prioridade máxima, eu sei que eu tenho que colocar alguém só para isso, só para atender o lead. E agora também alguém só para atender os pacientes mais antigos que estão em tratamento. Por quê? Porque para que eu consiga ter essa prioridade máxima, eu preciso ter alguém focado nisso. Ou eu coloco uma inteligência artificial. Só que a inteligência artificial ainda não tem o mesmo desempenho que a humana. Mas é questão de saber exatamente qual é a sua prioridade. Quando você não sabe a sua prioridade, qualquer um faz qualquer coisa. E aí você manda a mesma pessoa ter prioridade aqui e ter prioridade lá também. Ela não faz as duas ao mesmo tempo e você reclama, né? O que não pode acontecer. E aí, voltando à fala do checklist, você apresenta para alguém, para o dono da clínica, para o gerente, para o gestor, você que é gestor para o dono, você apresenta o seu checklist para alguém, isso faz parte da cultura da empresa também. Aqui é uma coisa que eu estou batendo, né, o pé, é essa questão do checklist. E o checklist, gente, não é uma coisa para inglês ver, não. Não é para ficar bonito no plano de gestão, não. É para ajudar vocês mesmos a não esquecerem de fazer aquilo que tem que ser feito. Você não pode querer ir para casa, querer encerrar o expediente sem estar com o checklist preenchido. É para ajudar vocês, primeiro para não levar coisa para casa e segundo para não ficar devendo no trabalho, né? Deixando de fazer coisas que eram para ser feitas. E aí o checklist ele tem que ter coisas úteis, coisas verdadeiras. Aquele negócio que você pega, que você vê, foi feito pela IA, botou o chat GPT para fazer,
sabe? Nada, aquelas coisas nada a ver. E qual é a diferença da lista de tarefas, de atribuições para o checklist? As suas atribuições, elas são bem maiores do que o seu checklist. As suas atribuições lá vão ter. Você tem que tratar todos com cordialidade, chegar na hora, usar o uniforme tal. Isso não vai estar no teu checklist. Você não vai para a clínica sem roupa. Você não tem que checar. Cheguei na hora, você vai lá e checa. Não é assim. Tratei com cordialidade, aí você vai lá e dá um check. Não é isso. Tá? Os checklists são tarefas que elas são mais, digamos assim, mensuráveis e elas não podem deixar, você não pode esquecer elas. Tira, controlar, registrar a temperatura do termômetro lá da geladeira, por exemplo. É uma coisa mensurável, você tem que fazer todo dia e não pode esquecer disso. Tem que estar lá no checklist. Bom, já fiz essa tarefa, já fiz essa aqui, já fiz essa aqui. A gente tem checklists aqui também para tarefas específicas. Por exemplo, fechei um plano de acompanhamento. O que que tem que fazer? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ou, né, o médico fechou um plano de acompanhamento. O que que a responsável tem que fazer? A montagem do plano. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, 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 aquilo. Fechou uma consulta nova. O que que tem que fazer? Colocar o comprovante do Pix no sistema de gestão financeira. Tem que cadastrar lá no sistema de gestão financeira. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Checklist, então, também para tarefas específicas. Tudo é checklist, tudo é checklist. E usem esse checklist para benefício próprio, né? Eu tenho um checklist para minha vida. Tarefas do pessoais, tarefas do quartel, tarefas da mentoria, tarefas da clínica, tarefas da empresa, pendências, né, a serem feitas. No meu, eu chamo a ronda do gestor, né? É o momento em que eu paro para ver todas as áreas de gestão, né, o que está tudo em ordem. Aí cada área dessa tem as suas tarefas a serem checadas. Tem que ver essa métrica, tem que ver, segunda-feira, ver a taxa de conversão do comercial, papapá, papapá, papá. Isso é para me ajudar. Eu fiz para mim mesmo. Tá? É para cada um faz para si, né? Essa é a importância. Deixa eu ver mais para a gente já partir para o encerramento. Então, vamos lá, checklist. Bem, mensagem final. Você não é apenas um colaborador. Você é um gestor de produtividade da sua clínica. Se você organiza bem o seu tempo, o médico atende melhor, o paciente é melhor atendido, o seu dia termina sem a sensação de esgotamento e você se torna um profissional melhor. Tá? Então é um livro que eu recomendo, A Tríade do Tempo, tá? Do Christian Barbosa. É um excelente livro para você gerir o tempo do seu trabalho e da sua vida e se tornar alguém mais produtivo. E falando em produtividade, né, que todos, né, que vençam o melhor no nosso desafio. Vocês estão indo muito bem. Obrigado pela companhia de hoje e vamos alavancar as nossas clínicas, porque missão dada é missão cumprida. Valeu, gente. Boa tarde. Até a próxima batalha. Tchau, tchau. Eu fui.